Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional, bônus exclusivo para você de até R$ 1.500. Então você faz o seu depósito, você tem um retorno de 100% até R$ 1.500. Depositou 50, retorna 100, depositou 200, retorna 400, depositou 400, retorna 800. Então você garante que com Godoy 1x, esse bônus exclusivo para você de até R$ 1.500 na 1xBet. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, também no nosso comentário fixado para você baixar, ter aí no seu celular, fazer o seu depósito e inserir o nosso cupom, que é Godoy 1x, para você garantir esse bônus exclusivo de até R$ 1.500. Para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, hoje tem um jogo entre Coritiba e Fluminense. Bom, galera, vamos falar aqui sobre um aspecto do jogo do Jorge Sampaoli, que é, na verdade, o Flamengo, pela sua característica, pelo seu modelo de jogo, né, pela característica dos seus jogadores, pela forma, né, com que o Flamengo se comporta durante as partidas. O Flamengo ele tem duas questões táticas que elas são muito importantes. Inclusive esse vídeo ele é bem tático, tá? Para quem curte bastante esse tema, eu espero que você goste, deixe o seu like aí, também de se inscrever para acompanhar aqui nossas notícias, informações, análise como essa, análise tática que a gente vai fazer e também nossas opiniões. Então chega junto aí, indica o canal aos amigos rubro-negros para dar sempre essa força aqui na nossa comunidade aqui e fortalecer o nosso canal. Pois então, galera, então são duas questões táticas que o Flamengo ele tem que priorizar, que ele tem que entender e que tem que ser trabalhado. Ele tem que se organizar ofensivamente, porque na grande maioria ele vai ter a bola e o adversário vai estar recuado, vai estar próximo à sua próxima área defensiva, tentando ali se proteger, e o Flamengo vai ter que encontrar espaços. Então o Flamengo tem que se organizar ofensivamente e o Flamengo tem que ter uma boa transição defensiva. Porque na grande maioria das partidas o adversário aguarda o Flamengo para que quando o Flamengo perda a bola, ele vai lá e ataca. Então é assim que a gente tem visto, foi isso que aconteceu no jogo mais recente. Cerca de 90% do último jogo contra o América Mineiro, com raríssimas exceções das bolas paradas, era Flamengo ter a bola, tenta encontrar espaços, tem dificuldade na saída de bola, tenta organizar, perde a bola, transição defensiva. Então o Flamengo tem que se organizar ofensivamente e tem que tratar bem a sua transição defensiva. Pois então, galera, eu já falei no iniciozinho lá, logo que o Jorge Sampaoli ele foi apresentado como treinador do Flamengo, eu trouxe, como trago sempre aqui para vocês, as notícias, as informações, dou aqui minhas opiniões, trago para vocês algumas questões de análise, e eu falei sobre o Jorge Sampaoli, vou só trazer esse trecho, só para vocês relembrarem, e a gente já vai adaptar diretamente com o Flamengo. Então vamos relembrar o que foi falado sobre a questão da transição com o Jorge Sampaoli. Lá, os 5 jogadores à frente da linha da bola, e isso também se torna um problema. Isso aconteceu agora recentemente no trabalho dele de Sevilha. É um jogo muito ofensivo. O possuidor da bola, o Jorge Sampaoli ele acaba fazendo um trabalho onde você tem os passes laterais e os passes para trás, naturalmente, para você priorizar a posse, para você, né, tentar movimentar a defesa adversária, mas sempre o passe de progressivo, né, o passe para frente. O que acontece nessa imagem, inclusive, que a gente pode identificar é o seguinte: tem 5 jogadores à frente, mais o possuidor da bola e o companheiro dele que está na paralela. Se porventura esse passe não entra, tem uma perda de uma posse da bola, o que acontece no time do Jorge Sampaoli, os problemas defensivos tem muitos jogadores à frente da linha da bola. Então quando você perde a posse da bola, em alguns momentos esses jogadores nem participam mais da transição. E como é que é feito a transição dos times do Jorge Sampaoli? Ele aposta na velocidade de recuperação. E aí vai ao encontro de um problema do Flamengo, de um time que não é tão veloz assim, principalmente no momento de perder a bola. Então, né, quem já tinha visto, acabou relembrando, quem não viu ainda. Então nós já havíamos falado e já tínhamos essa atenção de que nos trabalhos do Sampaoli, um dos grandes problemas, e tem sido um dos grandes problemas recentes, é a questão da transição defensiva, onde ele aposta na velocidade. Não é à toa que o Wesley é um dos preferidos dele, e não é à toa que, claro, por vivendo inclusive um ótimo momento que estava o Ayrton Lucas, mas já sabíamos que o Felipe Luiz não ia ter tantos minutos assim. Por quê? E aqui a gente não está dizendo, cara, é mais importante do que isso, se é certo ou errado, a gente está trazendo a realidade para você. É a franqueza e a realidade. A realidade do trabalho, ela é essa, trabalha-se dessa forma e por isso vai fazer isso. Não é atacar ou defender, é apontar o que é uma constatação, não é mesmo? Então nós já havíamos falado que ia acontecer isso, aposta na transição defensiva, isso se tornava algum dos problemas. Pois então, galera, esse modelo que o Jorge Sampaoli trabalha, desde a sua organização lá atrás, eu vou trazer para vocês alguns desses trechos, né, de algumas dessas jogadas,
Esses jogadores que estão circulados em amarelo, né? Normalmente é Davi Luiz, Léo Pereira, Alan, Thiago Maia ou Pulgar. E ali na ocasião está sendo o Gerson, mas normalmente é o Ayrton Lucas, porque o Ayrton e o Gerson nessa imagem eles trocaram de posição. O que eu coloco para vocês a ilustração para vocês compreenderem é o seguinte: os jogadores amarelo, eles têm que encontrar os jogadores que estão circulados em vermelho, que normalmente são o Wesley, Everton Ribeiro, Gerson, na ocasião agora é o Ayrton Lucas, Arrascaeta, Pedro ou Gabigol. Ou seja, os jogadores no início dessa saída de bola, a gente também pode botar o Matheus Cunha se for lá atrás, mas aqui, na intermediária ofensiva, como tá nessa imagem, eles precisam encontrar esses jogadores da linha mais à frente, que normalmente, como inclusive está nessa imagem, eles estão atrás da linha do meio de campo do adversário. Na ocasião, o América Mineiro tem ali praticamente 3 jogadores, porque eles estão fazendo praticamente uma linha com 5, com 6 na última linha, mas essa é a missão. Ou seja, se o Davi Luiz, se o Léo Pereira, se o Alan, Thiago Maia ou o Pulgar, ou o Ayrton Lucas, errarem o passe, os jogadores que estão à frente, eles não vão conseguir participar da transição defensiva. Abre um parênteses. Por isso que ele aposta no Wesley, porque o Wesley consegue sair lá da frente e sustentar, tentar ao máximo, essa recomposição dele é rápida. Eles não vão ficar, eles vão ficar pelo meio do caminho, não vão conseguir retornar, e aí vai ficar aquele embate, né, da transição defensiva com o contra-ataque do adversário. É inevitável que o adversário tenha contra-ataque. É impossível a gente imaginar que o adversário não terá contra-ataque. Ele vai ter algumas escapadas. O problema é a quantidade de vezes que o adversário consegue escapar e, principalmente, qual é o final, né? Qual é o destino desse contra-ataque. O que tem acontecido? Finalização dentro da área. Esse é um enorme problema. O Flamengo vai sofrer contra-ataque, mas ele tem que tentar interceptar ao máximo esse contra-ataque, seja na sua origem, ao perder a bola, por isso tem que ativar o pós-perda, seja durante o contra-ataque, enquanto vai armando a jogada, você consegue fazer uma intervenção, ou no final, bloquear a finalização. O Flamengo ele tem vários momentos, ele não consegue nem no início, tão pouco no meio e muito menos no final. Aqui eu vou trazer algumas imagens para vocês, vamos lá, é do jogo mais recente que acaba ilustrando um pouquinho disso que a gente está falando. Essas imagens, né, nós fizemos lá no Maracanã. É importante vocês darem um like, tá, galera? A galera que tá chegando agora aqui no vídeo, ou adiantou a parte lá da frente para não ficar perdido. Enfim, deixa o like aí que é muito, muito importante pra gente. Vamos lá. Aqui fica bem claro, né? Os jogadores lá bem posicionados, são 6 jogadores. E em alguns momentos são 7 jogadores, tá? Que o Flamengo utiliza lá na frente. E aí o Matheus Cunha está até trabalhando aqui. Nesse momento, os jogadores que estão, né, trocando ali o passe no círculo central, eles têm essa responsabilidade de atrair essa linha média e conseguir dar esse passe. Abriu lá para o Bruno Henrique para buscar esse mano a mano, para buscar esse 1 contra 1. Abriu ali na esquerda, ela vai tentar fazer ali a tabela. O Flamengo conseguiu fazer o prosseguimento, né? O Flamengo está ali na etapa ali da criação, né? Ali é a etapa da criação, o próximo ali, os últimos metros, né? Próximo ali, aí retornou. Aí volta aquilo, ó. São muitos jogadores. Aí foi lá, jogou a bola lá buscando ali a segunda trave, o Bruno Henrique tentando chegar na proximidade, tenta ali a finalização, não consegue, o Flamengo erra e aí inicia a transição. É nesse momento, ó, como o Flamengo fez agora, ó, perfeita a recuperação do Alan, perfeita a recuperação. E o Flamengo vai, mais uma vez, ó, organização ofensiva, vai circulando a bola, não consegue, joga para trás para dar o apoio. Vamos lá, isso aí é a construção do jogo, faz parte. O adversário vai estar completamente, né, olha lá. O adversário completamente recuado ali, tentando povoar bastante a sua área. Não permitido que o Flamengo tenha infiltração lá, o tal 4, né, que a gente falou, né? Os 4 criadores ali, né, os que inicia a jogada. Aí o Wesley foi lá e tentou uma finalização. Mais uma vez, vamos lá, saindo lá de trás com o Matheus Cunha. Nisso aqui que, na minha opinião, o Flamengo tem que trabalhar melhor. O Flamengo sabe que é muito perigoso errar nessa etapa, então por isso ele em alguns momentos parece que não tem, né, aquilo, não quer arriscar, o jogador acaba não querendo arriscar e aí acaba sendo muito burocrático, né, com a bola para fazer essa construção. E vamos lá, o Flamengo tá tentando ali fazer a saída e já tá posicionado, né, a galera lá um pouquinho mais à frente. O América Mineiro aqui, né, nessa jogada, ele acabou subindo um pouquinho mais a marcação. A gente vê muita burocracia do Flamengo, dificuldade, né, para dar essa automação, para dar essa verticalidade. Aí o Davi Luiz força o passe, o América acabou, né, conseguindo fazer a recuperação, o Flamengo vai com aquilo que a gente tinha falado, com o Wesley, com a recuperação pós-perda ali do Wesley, e aí mais uma vez. Normalmente o jogo é assim, o Flamengo tem a posse da bola, os zagueiros, aquilo,
não contra a linha de passe, seja por dificuldade técnica, seja por dificuldade de movimentação, onde muitas vezes o time está estático lá na frente. Eles sabem que se eles errarem, como por exemplo foi errar, o Davi Luiz acabou errando, foi interceptado o passe, inicia uma transição, e aí quando você tem a linha da bola, pega por exemplo nesse lance, a linha da bola pra frente, é um 4 contra 4, porque os outros 6 jogadores já estão lá atrás da linha e não foi alcançado, então por isso que precisa ter esse capricho, e por isso que precisa ter qualidades para sair jogando. E aí com isso, o jogador acaba assumindo, ele sabe desse risco, e aí ele hesita em dar um passe vertical, em dar um passe mais pra frente, porque ele sabe que se errar, vai acabar estourando nele mesmo na hora de transitar defensivamente. E aqui mais um lance, e vamos lá, aqui mostrando pro Flamengo aqui no segundo tempo, o Flamengo vai tentar fazer ali, né, a saída, o América, ele recupera a bola, só que aquilo, né, esbarrou na individualidade do atleta que não conseguiu dar aquela automação, ele tinha agora a oportunidade. Olha o que acontece depois, mais uma vez, é porque ele acabou segurando, prendeu a bola, mais uma vez, ficaram lá os 4, e aí não estão organizados para defender, eles precisam se organizar para defender, e vem o adversário encarando de frente a meta do Flamengo, e o Flamengo precisando defensivamente correr para trás. Então a situação é o seguinte, a situação no contra-ataque, ela é sempre prejudicial à defesa, porque a defesa não está sustentada, ela não está lá certinha, não está postada, então você tem que tentar se organizar o mais rápido possível. Diante disso tem um adversário que vem com velocidade, que vai largando o campo, vai ultrapassando, então sempre a defesa vai ter desvantagem sobre o conceito do contra-ataque. Se esse contra-ataque ainda não for apertado pela galera da frente, tentando ajudar, tentando cobrir, que aí passa muito pela tal mobilização, que já foi tão discutida e tão debatida, não já, hoje virou um tema atual, mas isso é tão antigo, já do Flamengo, se a mobilização não for aquela que é necessária, eles ficam ainda mais vulneráveis e aí precisa vai correndo para trás. E o que tem acontecido é isso. Vão correndo para trás, tentando se organizar, o adversário, mesmo alguns adversários muito limitados, como o próprio América, ele se aproxima da área do Flamengo e consegue as definições. Isso é uma das causas do Flamengo estar sofrendo muitas finalizações. E são finalizações, algumas dessas perigosas, dentro da área, de transição, de contra-ataque, quando o Flamengo não está esperando, que é diferente quando o Flamengo está lá na sua organização defensiva, aguardando o adversário te atacar, e aí o adversário vai lá e consegue uma finalização. Perfeito. É completamente diferente desse panorama. Agora, como a gente viu, já havíamos falado, já havíamos mostrado, é algo que tem se tornado corriqueiro e dentro, assim, repetido nos trabalhos anteriores do Sampaoli, que posiciona muitos jogadores à frente, tem uma vocação muito ofensiva. Agora, algumas equipes, como o Sevilha, o próprio Marseille, acabou sofrendo quando perdia essa bola. Quando perde essa bola, acaba se tornando aquele Deus nos acuda, e agora, mais recentemente, a gente tem visto acontecer o mesmo com o Flamengo. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço a todos e tchau, tchau.